Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Hospital Bom Jesus dos Passos. Um hospital que está aí completando 170 anos de história agora, no mês de abril, é isso mesmo, 170 anos de história. O hospital vem numa pegada diferente, entrou em uma nova era, está startando vários assuntos aqui no podcast que você que está nos ouvindo tem muitas dúvidas. Por quê? Chega lá na nossa ouvidoria, no canal de ouvidoria, que eu já vou deixar o número aqui, é isso mesmo. Porque o hospital tem um canal de ouvidoria. Nós queremos ouvir você. Então manda pra cá sugestões, as críticas construtivas, os elogios, que também são importantes, né? Porque nós somos uma grande família. E hoje a mesa aqui está comigo a nossa diretora administrativa, Chay. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar novamente aqui no podcast do hospital, muito bom, né, poder compartilhar aqui um pouquinho sobre o hospital com todos vocês. Que tem história para contar, né, diretora? Muita história, são só 170 anos. 170 anos, quase nada, quase nada. E agora a gente está com um convidado aqui, pessoal, que a gente teve que fazer um esforço para trazer esse cara, porque assim, a agenda dele aqui, ó, a régua é alta. Vamos lá, tu quer apresentar ele, diretora administrativa? Não, eu vou deixar ele se apresentar, com certeza. Oi, meu nome é Maurício, eu sou o coordenador do serviço de emergência do Hospital Bom Jesus dos Passos há aproximadamente 5 meses. Doutor, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Nova Era. O doutor está na linha de frente aí do pronto-socorro, então. Isso. Vamos começar conhecendo um pouquinho o doutor? Vamos lá, Chay? Com certeza, conta pra nós. A Chay já conhece, eu também conheço um pouquinho, mas quem está nos assistindo de repente não conhece. Esse moço bonito, simpático, bem apessoado, né? Maurício, fala pra gente, tu é original da onde? Eu sou natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, assim, cidade interior, aproximadamente uns 80 mil habitantes. E tu é gremista internacional? Gremista, com certeza. Barbaridade do céu! Tu é gremista? Claro, com certeza. Acho bom nós encerrar essa parte aí de time de futebol. Maurício, fala pra gente por que medicina? Então, isso aí é uma vontade minha, acho que desde pequeno, tá? Tem mais gente na família, mas sempre me vi fazendo isso aí. A ideia era, quando eu tinha uns 5 anos, era ou ser promotor ou ser médico. Aí foi passando o tempo, assim, a minha madrinha, que era promotora, ela acabou sendo ameaçada de morte. E aí foi uma coisa que me marcou muito na época. Registrou, tu registrou? E aí achei melhor seguir por um caminho que ninguém quisesse me matar. Né? Aí tu escolheu? Exatamente, aí eu decidi ser médico. Que tu não corre risco nenhum. Exatamente. E coordenador de um pronto-socorro. Exato. Bem suave. Bem Coisa suave. leve, coisa leve. Até o momento não tive nenhuma ameaça. Só pra Continue ficar... assim, né? Que continue assim, só pra ficar registrado. Também 5 meses, né, doutor? É recente, né? Exato, até o momento estou passando impune. Boa. Como foi a chegada no nosso hospital? Então, no ano de 2021, durante a pandemia, né, eu já tinha me mudado para o estado de Santa Catarina, né, logo depois de terminar toda a minha formação. E durante a pandemia eu fui convidado para começar a trabalhar na UTI, né, na época da UTI Covid. No final do primeiro ano eu já tinha mais de 3 ou 4 plantões na UTI, trabalhava só no setor da UTI e continuava trabalhando em Criciúma, que era a cidade que eu morava. Em 2022 eu me mudei para Laguna, porque eu já tinha vontade de morar na praia, enfim, a cidade proporciona todas as coisas que eu gosto de fazer nos momentos de lazer. Doutor, tem momentos de lazer? Tem. Às vezes eu tenho. Às vezes, né? É. Come, dorme, né? Raro, mas acontece. Raro, mas acontece. Isso. Aham. E aí, até esse ano, eu trabalhava praticamente só na UTI e trabalhava também pra cá, né? E daí, com o convite do setor de emergência, eu acabei me desvinculando dos outros serviços e acabei ficando só em Laguna daí. Estou trabalhando tanto no setor da UTI quanto no setor de emergência. Legal. E tu te encontrou, doutor, no pronto-socorro? Sim, eu gosto bastante, né, do que eu faço. Né? Acho que a medicina, de uma maneira geral, me satisfaz bastante, assim, como profissão. E não deu assim, não passou aquele pensamento passageiro, aquele passageiro assim, se eu tivesse seguido a carreira lá de promotor, teria sido melhor? Às vezes sim. Mas estou bem satisfeito, assim, não reclamo, assim, do caminho que eu acabei seguindo.
E agora eu vou perguntar para a diretora administrativa se ela está satisfeita. A gente agradece que ele não foi promotor. Amém, muito O hospital obrigada. agradece. Amém, muito obrigada. Não, a gente vê, assim, a gente percebe no nosso serviço de emergência hoje, nesses últimos 5 meses, uma diferença significativa, né? De tempo de espera, a quantidade de ouvidorias que a gente vem recebendo, né? O pessoal não tem, às vezes, muito conhecimento, então a gente tem um profissional que sabe do serviço, então ele consegue auxiliar os demais médicos e consegue também passar para os pacientes, né? Para o pessoal que está lá precisando, qual que é a situação, porque quando a gente chega no hospital, todo mundo acha que o seu é o mais importante, o mais urgente, tem que ser resolvido na hora. Então, tendo a pessoa que tem um conhecimento para isso lá, nos ajuda. Tanto também na parte da aplicabilidade da clínica do atendimento do paciente, que eu não sei nada, mas o doutor depois pode até explicar melhor pra gente, né? Mas essa troca com os demais profissionais, a gente vê que na emergência a gente sofre muito com os recém-formados, né? O pessoal que chegou e que ainda tá ganhando uma experiência. Então, ter um médico com experiência, principalmente na UTI, lá na emergência, na ponta, isso tem um diferencial muito grande, né? Então, a gente agradece que ele não escolheu ser promotor. Amém, muito obrigada, Jesus. E um grande diferencial é que tu iniciou na UTI, né? A UTI, a gente sempre traz aqui esse assunto, que a UTI as pessoas pensam assim, né? Quando o familiar, o amigo, o conhecido, ele vai para uma UTI, é o fim. E muitas vezes não é, né, doutor? É algo para se... Explica um pouquinho melhor essa parte. É o fim? Não, e assim, eu vejo com outros olhos, né? Pode ser que realmente seja o momento do fim, né? Mas que se for um fim, que seja um fim digno, que a pessoa não sofra, que não sinta dor, enfim, que tenha esse momento de acolhimento dos familiares, né? Mas muitas vezes é um dos setores mais gratificantes, né? Porque tu acabar recebendo uma pessoa que muita gente, quando chega lá, dizem assim, isso aí não tem volta, isso aí não tem o que fazer. E depois de 15, 20, às vezes 30 dias de esforço, tu mandar uma pessoa que ninguém dava nada, caminhando para casa, de volta com os familiares, né? Ver o agradecimento do pessoal é algo que realmente, sim, não tem preço, né? Às vezes vale mais do que qualquer remuneração. Doutor, formado há quanto tempo já? Eu sou formado há 5 anos. 5 anos. E já pegou uma empreitada de coordenação de um pronto-socorro. 24 horas com a porta aberta. Né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a coordenação do pronto-socorro? Vamos. Explica um pouquinho, né? Eu sei, a nossa diretora administrativa sabe, mas assim, explica um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo como é que funciona o fluxo de um pronto-socorro. Como que é? A pessoa chega lá, faz a ficha. Explica um pouquinho essa parte pra gente. Então, o nosso pronto-socorro é porta aberta. Todo mundo que for lá e quiser ser atendido, as pessoas vão ser atendidas. Né? A partir do momento que eles chegam, tu chega ali, tu abre a ficha. Caso o pessoal na recepção eles verifiquem que tem algum pouco mais de gravidade, ou chegue com o SAMU, ou chegue a pessoa um pouco pior, as portas são abertas, a pessoa entra e antes, já que a ficha seja feita, o atendimento ele já inicia. Mas na grande maioria dos casos, essas pessoas elas passam por uma triagem, no qual um dos nossos 2 enfermeiros que ficam... Né, enfermeiro com nível superior. Sim. Tá. Né, que ficam no pronto-socorro, eles fazem a triagem. Eles vão lá, eles te atendem, eles perguntam teus sintomas, né, o que tu tá sentindo, eles veem os teus sinais vitais, a que velocidade teu coração tá batendo, como tá a tua pressão, como tá a tua saturação, como tá o teu ritmo respiratório. E a partir disso, tudo isso aí é jogado num sistema que é embasado no sistema de triagem catarinense, que é uma parceria com o governo do estado, com todo Santa Catarina, para que os hospitais eles recebam alguns benefícios. E a partir do que tu diz que tu sente, os teus dados vitais, esse sistema de triagem catarinense ele vai jogar uma cor. Né? As cores são separadas em azul, que são pacientes que podem demorar até 4 horas para ser atendido, né? Pacientes ficha verde, né? Que tem aproximadamente de 1 a 2 horas para serem atendidos, pacientes amarela, né, que vão ter em torno de 30 minutos para ser atendido, paciente laranja 15 minutos e ficha vermelha que é atendimento agora urgente, risco de ameaça à vida. E quando a gente já recebeu alguns relatos na ouvidoria e a Chay está ciente dessa questão da ouvidoria, que assim, mas chegou uma ambulância, essa ambulância o cara desceu andando da ambulância. Né? Esse cara abriu a porta e ele entrou. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho referente à questão do nosso hospital ali, porque nós temos somente uma porta de entrada, certo? Então a ambulância, a pessoa que está trazendo o familiar, vai ser tudo naquela porta ali. Sim. Como é que funciona quando a ambulância traz esse paciente pra gente? Então,
todo paciente que ele vem com ambulância, ele vai acabar entrando prioritariamente dentro do hospital, né? Ele entra, ele passa por um sistema de triagem e caso ele seja verde, caso ele seja azul, ele vai demorar para ser atendido da mesma maneira que as pessoas que foram triadas como verde, como foram azul, né? Tem toda essa ordem de prioridade, não é por ordem de chegada. Então, mesmo que chegue com ambulância, vai ser feita uma triagem e a partir daí vai ser feito o atendimento ou não. Só que fica muito complicado, às vezes, né? Tu pegar e trazer alguém que vem tanto com o SAMU quanto com os bombeiros, deixar essa pessoa, às vezes, esperando lá fora, que pode ser um paciente potencialmente grave, né? Ou, às vezes, até atrasar o serviço tanto do SAMU quanto dos bombeiros, né? Que tem bastante coisa para fazer. Então, como protocolo, eles acabam entrando antes e, a partir do sistema de triagem, é visto a necessidade de urgência do atendimento ou não. Acho que vale a gente acrescentar, né, doutor, que quando esse paciente que ele chegou andando, ele passou pela classificação de risco e ele não vai precisar daquele atendimento realmente imediato ou não é classificado como amarelo, muitas vezes a gente tem uma outra sala onde eles aguardam ali dentro para seguir a classificação, porque a gente tem que seguir uma classificação, né? E o legal do protocolo catarinense de classificação é o quê? É que ele está sendo implantado, acho que já, se não chegou a 100% dos hospitais de Santa Catarina, deve estar próximo. Que a classificação ela é igual para todos os hospitais. Então, o paciente que ele vai ser classificado no Hospital de Laguna é exatamente o que vai ser classificado no Hospital de Sara, de Criciúma, de Tubarão, de Mituba. Então, toda a região, ela está com o mesmo protocolo de classificação, com o mesmo sistema. Então, não existe essa diferenciação. Porque antes desse protocolo, cada um usava uma escala de classificação diferente. Agora não, agora ficou tudo igual. Igual então, pra todo mundo. exatamente. Então, foi algo muito bom que o Estado implantou para que a gente consiga ter algo unificado, todo mundo trabalhar na mesma linha, né? Então, foi bem positivo, assim. E sabes que as pessoas indagam e querem saber a questão, foi bem o que o doutor falou, porque assim, a ambulância chega ali, o paciente com a ambulância, com o SAMU, vamos desenhar um cenário aqui, com o SAMU. O cara do SAMU, né, ele não vai ficar ali esperando fazer a ficha, né, doutor? Sim. Para o paciente entrar, não, ele tem que deixar o paciente, nós temos que acolhê-lo, né, e liberar o profissional para ele atender ou fazer outro atendimento, enfim, é mais ou menos assim, né, não tem como deixar esperando ali, né? Sim, com certeza, né? Ainda mais um serviço de urgência e emergência como é o SAMU, né? Acaba que se eles ficarem presos, alguém que seja potencialmente grave pode estar demorando para receber atendimento, pode estar demorando para ser socorrido e, consequentemente, diminuir a chance dessa pessoa na chegada do hospital, né? Uhum. Vamos desenhar um outro cenário aqui também, porque muitas pessoas têm dúvida, né? Chegou uma pessoa infartada, vamos desenhar um cenário aqui, né? Nós temos ali hoje, lá na nossa porta de urgência e emergência, nós temos ali as pessoas esperando para ser atendidas, umas 30 pessoas. O SAMU trouxe uma pessoa infartando. Essa pessoa, o doutor vai atender rapidamente, vai passar na frente de todo mundo, é isso? Basicamente sim. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos sim. Dentro disso, hoje, quantos médicos nós temos no nosso pronto-socorro atendendo? Então, hoje a gente trabalha com um médico fixo, das 10 horas da manhã até as 10 horas da manhã, e das 10 horas da noite até as 10 horas da manhã. E no horário das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, a gente tem 2 médicos, né? Sendo que a gente tem, em média, uns 170 atendimentos por dia para esses 2 médicos, e um deles só fica 12 horas. Entendi. Mas dentro disso que eu desenhei, de uma pessoa chegou ali infartado e tal, como é que funciona? Chegou. Então, né, paciente com dor no peito, ele é prioritariamente atendido, né? Paciente com dor no peito típica, né? Isso aí a gente tem um protocolo nosso da emergência. Chegou o paciente, ele tem uma dor no peito, é um paciente potencialmente grave, ele vai realizar eletro logo que chegue logo na chegada. O eletro já é avaliado em menos de 10 minutos pelo médico, que vai ser o médico assistente. É feita uma conversa e aí, a partir daí, é levantada a possibilidade de infarto ou não. Né? Mas nesse meio tempo, o atendimento cessou na porta ou continua o fluxo? Depende, né? Depende, porque dependendo do horário, a gente tem um médico só. Dependendo do horário, a gente tem 2 médicos, né? Um dos médicos, que é o médico do reforço, que a gente chama, ele fica das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite para atender prioritariamente, dar vazão nessas fichas de menor complexidade. Por exemplo, as fichas verdes, algumas fichas amarelas mais simples. A função dele é ir atendendo e ajudando a limpar a tela da maneira mais eficaz
possível, né? Se acontecer um procedimento de urgência e emergência, chegou um paciente infartado ou um paciente com traumatismo craniano grave que precisa ser entubado, precisa passar por um procedimento, e durante esse horário a gente tiver um médico só, os atendimentos na porta param. Por quê? Porque a prioridade é para a pessoa que está sofrendo uma lesão ameaçadora à vida, né? É indiscutível. É algo, né, Chay, que as pessoas têm dúvida, sabe? Porque eu até lancei isso em outro parceiro que a gente tem, porque assim, se fosse com o teu filho, como é que seria? Tu gostaria que eu deixasse de atender o teu filho, que está ali no momento de que ele pode vir a óbito, né? Ou continuasse atendendo? Por quê? Porque as pessoas perguntam muito assim, mas quer fazer um curativo? Muitas vezes vai num posto de saúde e não tem quem faça esse curativo. Corre para o nosso hospital. E também tá tudo certo, né, Chay? Sim, vai ser atendido no momento adequado para essa situação, na sua classificação, porque a gente recebe bastante, né, doutor, trocar receita, pedir receita, então a gente sabe que a gente recebe uma demanda... Um atestado, assim, uma demanda muito grande que conseguiria ser suprida na unidade de saúde, né? Então acaba sobrecarregando, e aí quando o doutor tá lá, em cima de um paciente realmente que precisa, que é uma urgência ou uma emergência, com risco de vida, e tá dando aquele atendimento, eu recebo a ligação. Chay, o que tá acontecendo aí? Porque faz 1 hora que o médico não tá chamando ninguém. Ele tá salvando uma vida? Entende? Então, é difícil a gente explicar, às vezes, isso pra população, porque a gente sabe que a pessoa, às vezes, tá lá, ela tá com uma dor, é horrível, tá com dor, ninguém gosta de sentir dor. A gente então, não tá aqui pra julgar quem é mais, quem é menos, né? É um momento difícil, mas a gente precisa ter um pouquinho desse entendimento, e talvez a população, né, o doutor explicando isso, consiga entender um pouco do porquê que, às vezes, realmente demora mais, né? Porque tem alguém mais grave, com risco de vida sendo atendido, né? Então, a gente bate bastante nessa situação, que é para ver se as pessoas começam a olhar de uma outra forma, né? Porque a nossa dor sempre é pior do que a do outro, né? Então, e eu sempre digo que nós não estamos aqui para julgar dor, né? De repente eu tô com uma dor, a minha dor eu acho que é maior do que a, né, do outro que está lá esperando o atendimento, né? Mas, porém, quando se fala em um hospital como o nosso, de quase 170 anos, e se tem uma porta aberta 24 horas, urgência e emergência, quando se fala urgência e emergência, doutor, o que é? É basicamente atendimentos, né, que urgência, quando a gente fala, são atendimentos que eles têm que ser realizados no momento, né? Porque caso eles não sejam realizados nesse contexto, o paciente ele não pode vir a óbito, pode sofrer complicações extremamente graves, né? E o contexto de emergência são atendimentos que eles têm que ter uma demanda um pouco mais rápida, questões que precisam ser resolutivas, né? Às vezes não naquele exato momento, mas em questão de horas também, né? Então o serviço ele tá para atender esse tipo de demanda. Por exemplo, assim, um paciente ele tem suspeita de AVC, ele tem uma suspeita de infarto, ele tem suspeita de apendicite. O local para ele ser atendido é no serviço de urgência e emergência. No nosso hospital. Exatamente, né? Uma suspeita de fratura, que caso esses problemas eles não sejam resolvidos naquele dia, isso aí pode trazer complicações para as pessoas, né? Às vezes uma fratura que não é bem resolvida, ela pode trazer limitações de movimento a longo prazo, ou um diagnóstico tardio de apendicite, uma pessoa que está com apendicite em casa, ela pode vir até a óbito por conta disso, ou uma pessoa que está com uma pneumonia e alguns dias, né, e ela não tem um diagnóstico cedo, não faz uso do antibiótico, ela pode acabar chegando no hospital num estado de sepse, que é um estado que a gente chama de infecção generalizada, né? Tudo isso aí são doenças que podem trazer complicações se a pessoa ela não for atendida de forma mais rápida. Agora, uma dor no joelho há 6 meses... Com certeza é no posto de saúde, né? A investigação... A famosa dor no joelho há 6 meses. Ajustar as medicações para pressão, ajustar as medicações para diabetes, todas essas coisas que são doenças de maior longo prazo, né? Que precisam de ajuste a longo prazo. O tratamento costuma ser na unidade básica de saúde e o segmento se dá lá. Assim, gente, deixando claro também aqui, não que nós não iremos atender no nosso hospital. Porta aberta, a gente atende, tá com uma dor de cabeça, tá com aquela dor no joelho há 6 meses, pode nos procurar. Porém... Tem que entender, né? Tem que o entender. Tempo de atendimento... Sabe por que eu citei a dor no joelho, doutor? Porque assim, a gente teve um relato de uma dor no joelho há 6 meses, né? E foi no pronto atendimento, lá no nosso pronto-socorro, e ficou esperando 2 horas para ser atendido.
Mas, poxa, tá há 6 meses com a dor no joelho. Se for lá, esperar 2 horas e, no mínimo, a gente encaminhar, né? Ou no mínimo, tentar resolver, já tá no lucro. Aí entra um outro ponto que eu vou até pedir pro Dr. Maurício falar sobre, que é a reclamação que a gente tem por investigação. Tô lá com uma dor e eu quero que o médico de emergência investigue. Boa, me peça diretora. exames, Boa. me peça isso, me peça aquilo. A E tomografia. aí, assim, ele vai me pedir uma bateria de exames, aí beleza, eu vou sair lá feliz da vida com uma requisição cheia de exames, mas eu vou mostrar pra quem? Não é na emergência que isso funciona. E a gente tem situações dessas, se o doutor puder esclarecer também esse ponto, né? A emergência, ela não tá aí para isso, né? Ela não tá aí para investigar doenças de longo prazo, ela não tá aí para investigar uma dor no joelho há 6 meses. A emergência, ela tá para investigar problemas agudos que possam causar alguma lesão ameaçadora à vida, né? Uma apendicite, um AVC, um infarto, né? Pacientes que têm esses problemas de longo prazo ou querem fazer exames de rotina, fazer exame de sangue para ver como tá a saúde, fazer um raio-x para ver o joelho que dói há 6 meses, fazer um raio-x da coluna porque tem a dor há 2, 3 anos, Umbigo de papagaio. não vai ser investigado na emergência, porque isso aí não é o local correto. Inclusive, o raio-x nem é o exame indicado para investigar essas dores de longo prazo, né? O ideal é que a gente investigue isso aí com uma ressonância magnética. E o pedido por isso aí ele tem que ser feito via posto de saúde, que é o médico, ele vai realmente ver o que o paciente tem, e aí vai acabar encaminhando para o especialista caso seja necessário. Então, esclarecendo, né, a pessoa, ela chegou com uma dor no hospital, que tá com muito tempo, o profissional médico vai orientá-la talvez dependendo do caso, né, medicar para dor, amenizar o quadro dela de dor e encaminhar que ela faça essa investigação e esse acompanhamento na unidade de saúde do seu bairro. Isso, Essa é a conduta. exatamente. Eu já vou aproveitar e vou pegar o gancho aqui da nossa diretora administrativa Chay, o nosso coordenador pronto-socorro, Dr. Maurício. Ela sabe os números, a risca aqui, ó, do GIS, né? Quando o doutor pede, né? Vamos lá, o doutor pede uma bateria de exames porque viu que de fato tem necessidade, até porque nós do nosso hospital, que muitas pessoas também perguntam, a administração passa que tem que pedir número X de raio-x, não pode passar disso. Enfim, os exames, isso não acontece no nosso hospital. Nosso médico é livre para pedir o que ele acha que tem que pedir. Mas, porém, tem que ter consciência. E agora eu vou puxar aqui a nossa diretora administrativa, né? Quanto que é hoje? Nosso hospital é mais de 90% SUS. 94% mais ou menos, e, no geral, né? 94% no hospital num todo e na emergência a gente chega a 96%, 98%, dependendo do mês. Vamos desenhar aqui? Geralmente o paciente ele chega lá já, ele dá um Dr. Google, acontece ou não, Dr. Maurício? Sim, com frequência. Ele já chega lá, ele bota o que ele está sentindo, ele já chega lá dizendo pro doutor que tem que pedir esses exames e a medicação já é essa. Mais ou menos assim? Mais ou menos. Mais ou menos assim, né? Vamos desenhar um caso aí, um exemplo que o doutor queria passar pra gente, que precisou fazer exame de sangue, raio-x, enfim, exames com complexidades maiores, para ela bater a questão dos números, quanto que custa, qual é o investimento. Vamos falar um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo? Desenha um paciente aí para nós que o doutor teve que pedir exame. Então, né, pensando, digamos assim, um paciente com uma suspeita de pneumonia, né, chegou ali um senhor de 79 anos de idade, né, tá com tosse, tá com febre ali há vários dias, tosse produtiva, a gente fez a ausculta pulmonar, a ausculta tá um pouquinho ruim, tá com sintomas de pneumonia, mas ele não tá cansado para respirar, e aí para fazer a internação desse paciente, normalmente a gente segue alguns critérios clínicos pré-estabelecidos, né, na parte da pneumonia, um bem conhecido é o CURB-65. Traduzindo, o C de confusão mental, o de ureia, o R de ritmo respiratório, o B é depressão arterial, que em inglês seria blood pressure, e 65, né? E 65 é maior a 65 anos de idade. Como ele é maior a 65 anos de idade, ele ganha 1 ponto. Ele não ganha nenhum ponto da respiração e nenhum ponto da confusão mental, né? E digamos que a pressão estava um pouquinho baixinho. Né, ele já tem 2 pontos, o que poderia indicar uma internação hospitalar. Mas aí, a partir de 3 pontos, com certeza indica internação hospitalar. Por conta disso, foi pedido alguns exames de sangue, foi pedido algum raio-x para identificar algum potencial agravante. Tá calculando, né? Exatamente. 3 exames bem simples, né? Função renal, que é creatinina e ureia, né? Que é um dos marcadores do CURB. Um hemograma e um raio-x.
né? Daí pediu tudo isso, o doutor constatou que ele ia ter que ficar internado. Fechou. Aí ele vai começar a tomar medicação. Isso. Que é o quê? Antibiótico, soro... Soro, não. Não? Tá. Desculpa. Desculpa. Soro depende muito. Soro é uma questão individualizada do paciente, tá? Inclusive, né? Mas nós não temos problema de não, ter soro no não hospital. tem problema de soro no hospital. Mas a questão do soro, né, principalmente para o paciente mais idoso, né, isso aí pensando até em internação hospitalar, a gente fala muito em balanço hídrico, né? Que é o quanto o paciente ele recebe de líquido e quanto o paciente ele perde de líquido. Isso aí durante uma internação hospitalar, quanto mais líquido entra no paciente e menos líquido sai, isso aí aumenta a mortalidade do paciente. Então o soro ele tem que ser bem definido, né? O soro, não adianta a gente dar soro para todo mundo, porque uma pessoa ela quer receber soro, sendo que ela não tem critério para receber soro. Muito obrigada. Por nada. Muito obrigada. Gente, eu recebo um monte de reclamação que o médico não me deu soro lá no hospital. Não. Eu fui lá, que absurdo, não me deram Primeiro soro. que nós não temos soro. Ah, não tem Já soro. chegou essa na ouvidoria para nós, que nós não temos soro no hospital. Que chegou lá e pediu soro pro médico, o médico disse que não ia dar porque não tinha. Mas é interessante o doutor explicar, porque muita gente acha que o seu problema vai se solucionar tomando soro. E eu digo que eu chego assim, em casa e o pessoal fala, eu fui lá, nenhum sorinho me deram. Se o soro, né, suprisse a alimentação, né, tivesse como a gente alimentar alguém por soro, a sonda nasoenteral, ela não teria sido inventada para alimentar o paciente, também a gente não teria sonda de gastrostomia, né, que é o que supre realmente o déficit nutricional do paciente, né. O soro é para o paciente que ele está basicamente desidratado, né, ou ele está num contexto de desidratação grave, está num contexto de hipovolemia, que a gente fala nos contextos de infecção grave, que o paciente ele chega muito desidratado, ele chega debilitado, ele chega com a boca seca, ele chega com o olho fundo. Não necessariamente o paciente que tem diarreia um dia e chega caminhando, falando no hospital, tá com uma dor de barriga e tá com vômito, ele precisa receber 1 litro de soro para melhorar. Até porque o soro ele não passa dor, ele não passa ânsia de vômito. Muitas vezes o que o pessoal tem o hábito ali de receber ali um sorinho de 100 ml, né, que é a mesma coisa que tomar um copo d'água desses, e melhora a tua dor e melhora o teu enjoo, é a medicação que ela tá dentro desse soro, né? Que é o que melhora a tua dor e o que melhora o teu enjoo. Então, aqueles 100 ml que vem ali dentro do sorinho pequenininho, aquilo ali não hidrata ninguém, né? Ainda mais, eu não conheço nenhum adulto que tome 100 ml de água por dia e ele se mantenha hidratado a longo prazo, né? Tu vai acabar morrendo se tu tomar um copinho d'água por dia, todos os dias do ano, né? Uma hora teu corpo vai falhar. Ai, lascou. Fiquei com medo agora. Agora tu me assustou agora. Ai, meu Deus. Eu não tomo nenhum copinho às vezes. Essa parte corta. Energético também não pode, não vale como água, né? Não, água é água, né? Água é água, boa. Mas voltando ao assunto do nosso idoso. Suponhamos que esse idoso fica com a gente lá uma semana internado. Vamos desenhar um cenário? Chay, quanto que esse paciente, em média, custou pra gente? Dá um chutão, assim. Quanto que o paciente custou ficando internado 7 dias? Desde o momento que ele entrou na emergência? Porque assim, quando ele entrou, ele passou ali pela porta do pronto-socorro. Nosso doutor Maurício, querido, maravilhoso, atendeu ele. Nós já estamos gastando. Tô certa ou tô errada? Se eu estiver errada, pode me corrigir. Não, tá certíssimo. Se assim, o doutor precisou prescrever medicação na emergência, considerando que ele não foi para internação, pela medicação a gente recebe um valorzinho fixo. 63 ou 68 centavos. Se o doutor encheu o paciente de soro ou não, 68 centavos. se deu 5, 10, 20, 15 medicações, independente, é centavos que a gente recebe por todas as medicações realizadas no período de emergência. Exames de sangue, a gente tem exames que custam 1,38, quer dizer, paga o SUS 1,38, alguns lá chegando uns 7, bem variado. Mas o custo real deles, por exemplo, dos exames que o doutor falou ali, que eu tava pensando, eu pensei, gente, em 2 exames já deu 40 e poucos reais. E o SUS não paga nem 1/3 disso aí. Então... Lembrando, né, que assim, nós não temos laboratório próprio. Então, o doutor solicita, é feita a coleta dentro do hospital. Isso. E esse material nós mandamos para um laboratório parceiros do hospital. Então, um exame de sangue, o SUS nos repassa 1,40 e alguma coisa, é isso? Dependendo do exame, dependendo ele do varia, exame, né? Varia. Mas, porém, para o nosso parceiro, nós não pagamos 1,40, né? Não, com certeza não, bem longe disso. A gente não paga... Gente, assim, a defasagem da tabela SUS, ela é a realidade de todo mundo, né?
Então, hoje a gente trabalha tentando equilibrar e amenizar isso. Então, hoje a gente não consegue nenhum parceiro, nem laboratório, nem dos laudos do exame de imagem que pratica a tabela SUS. E nenhum parceiro faz caridade, né? Não, e aí a gente tem mais um agravante, que a gente comentou já num outro momento aqui, que é a gente receber por média de produção. Então, por exemplo, o doutor pediu um monte de exame, fez aquela coisa, a gente não vai receber por tudo que foi executado. De anos em anos, a última avaliação foi 2019, nós estamos em 2025. E não tem essa revisão. Então, lá em 2019, a gente produziu uma média de valor tabela SUS, por exemplo, de 46 mil. Hoje a gente produz mais de 100. E onde que vem o dinheiro? Não vem. O hospital tá com essa defasagem desde 2019. Então, isso falando em tabela SUS, não tô nem falando no custo real, né? Então, assim, para equilibrar... Senão a brincadeira vai ficar a gente chora aqui. Bem ruim, bem ruim. Para equilibrar é muito complicado. Então, as pessoas não veem esse lado, né? E não entendem essa parte, tipo... porque o SUS tá pagando. Pagando, mas de que formato? Então, a gente precisa também entender um pouquinho de como que funciona... Porque o SUS, ele não cobre. Acha justo um profissional médico com tanta dedicação, tanto tempo de estudo, nossa, que passou, né, por toda a abdicação, porque o doutor sabe melhor do que a gente em outras faculdades também se abdica de muitas coisas pra gente se dedicar, pra gente se aprimorar. Receber R$10 por uma consulta de emergência, R$11, é absurdo. Não, e o detalhe Então, esse é o valor da tabela SUS. E como que seria um cenário que o doutor não tivesse à disposição, né, todos os equipamentos para fazer os exames, enfim, como que seria? Então, né, às vezes fica um pouco o que a gente chama de medicina de guerra, né? Boa. Bastante exame físico, né? Identificar o paciente potencialmente grave de maneira correta. Nos olhômetros. Exatamente, né? E tratar lesões ameaçadoras da vida, né? Porque tem algumas coisas, muitas coisas a gente consegue fazer sem o exame, né? Chegar um paciente, o paciente está nitidamente muito cansado, com muita falta de ar, não consegue falar, não abre o olho, não se comunica, a gente tenta estimular, ele não responde a estímulo nenhum, tu sabe que tu precisa entubar aquele paciente, tu sabe que tu precisa fazer algumas medidas para potencialmente tentar salvar aquele paciente, né? Chegou o paciente, coração muito acelerado, a pressão muito baixa, respiração muito ruim, sinais clínicos típicos de infecção, né? Tem algumas coisas que são protocolares que a gente consegue e deve fazer antes de que os exames cheguem, né? Isso aí é obrigatório, né, pela profissão. Ô doutor, uma pergunta, doutor, como que funciona hoje o atendimento do doutor lá no nosso pronto-socorro, né? O doutor está em duas pontas bem complexas, né, que é o pronto-socorro e a UTI, né? Mas o doutor entende que tem que ter o toque no paciente, tocar no paciente, ouvir o paciente, olhar o paciente, ou isso não precisa mais? Não, sem dúvida, né? Isso aí eu aprendi desde novo já. Que o pessoal, inclusive eu falo muito para os alunos, né? Porque a gente tem o pessoal da Unisul, que são os acadêmicos de informação que eles passam ali conosco. Para a Unisul. E eu acabo comentando muito com eles, né? Toquem todo mundo, né? O paciente, ele gosta de ser tocado. Muitas vezes chega aquele paciente ali que está espirrando, que está com tosse, que não tem nenhum sintoma de gravidade, que nitidamente ele não precisa de antibiótico e às vezes tu acha que ele está gripado. Só que para te não subvalorizar a queixa dele, examina ele como tu examina todo mundo. Pergunta o que ele tem, dá uma olhadinha na garganta, dá uma olhadinha na respiração, ausculta ele. Porque às vezes, além de tu fazer isso aí, né, além da pessoa se sentir mais acolhida, às vezes tu pode identificar alguém que pode vir a complicar. Pelo exame físico. Exatamente, e que com sinais e sintomas, às vezes essa pessoa nem tá tão ruim assim. E esse é um protocolo que tu pede para todos os profissionais que atuam na emergência seguir. Sim, com certeza. Muito bom. Voltando ao exame, só uma pergunta. Hoje, na nossa emergência lá no hospital, a gente tem todos os exames, certo? Esses exames, existe algum exame que hoje a gente não possui, que seria importante ter na emergência, ou a gente está completo em questão de exames para o serviço de emergência? Não, sim, para o serviço de emergência, em questão de exame diagnóstico, laboratorial, tudo que precisa, assim, para um serviço de emergência, a gente tá bem assessorado. A gente tem exames laboratoriais bons, de alta complexidade, a gente tem tomografia para os pacientes que realmente necessitam, a gente tem raio-x. E a gente também tem muito suporte ali no hospital, né? A gente tem o suporte da obstetrícia, a gente tem o suporte de quem está na UTI, às vezes, para ajudar com o manejo de um paciente mais grave. A gente tem o suporte da ortopedia, né? Que agora os pacientes que fraturam, a gente consegue tratar eles e resolver eles no hospital. A gente tem o suporte da cirurgia geral,
Então hoje o... Administração, né, doutor? Não esquece o suporte da administração, Então hoje, assim, o paciente ele tá bem atendido, né, de forma geral. Então, resumindo, a gente volta que o hospital é uma grande família, que todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia. E aí a gente sempre troca bastante ideia de a gente entender, tipo, a pergunta que eu fiz pro doutor, a gente faz isso nas áreas, né, do hospital. Por quê? Porque é importante a gente entender o que é necessário. Nem sempre naquele momento a gente vai conseguir dispor de recurso ou né, investir em alguma situação para a gente melhorar a qualidade, a resolutividade ou aprimorar algo. Mas é importante a gente saber para a gente seguir, para a gente buscar isso, para a gente ir atrás. A gente teve, né, a gente faz visitas, por exemplo, em Brasília, a gente pode levar projetos, né, para serem apoiados lá, para a gente captar recursos, para a gente investir talvez num outro equipamento ou em um outro serviço ou criar uma outra área. Então essa troca com os profissionais, eles estão na ponta, então eles vão saber trazer, no caso, para mim enquanto diretora, né, para o nosso presidente, para o nosso diretor técnico, quais são as necessidades reais, né? Beijo para nossa presidente, doutora Tati, pro Gabriel, nosso diretor técnico que tá sempre com a gente. Que hoje levou uma porta lá no carro, lá pro verdade, hoje ele doou uma porta pra gente. Doutor Gabriel. Mandou uma foto com a porta atrás. Doutor Gabriel, obrigada pela porta, pelos vasos, pelo tapete. Adorei. Mas eu vou pegar o teu gancho, tá, doutor? Nós tivemos uma situação que eu já quero aqui elogiar o doutor ganhou essa, subiu lá, ó, lá no topo, tá? A moral do doutor comigo. A gente tá aí junto com o hospital faz pouco tempo, né, Chay? Mas teve uma situação, voltando ao assunto de tocar, de ouvir, de olhar para o paciente. Nós tivemos uma situação que essa paciente já estava internada no nosso hospital. O doutor estava na UTI nesse dia. E a gente teve uma situação na ouvidoria, a gente foi no hospital, a gente resolveu, ela estava acompanhada de uma irmã, né? E conversamos e tal. Quando chegou a noite, acho que passava das 9h30 da noite, né, doutor? E ela me chamou de novo na ouvidoria, era eu que estava de plantão nesse dia. Ela disse, Fernanda, eu estou angustiada com a minha irmã aqui. Eu preciso conversar com o médico, a minha irmã está angustiada e tal. Aquela angústia de só falar e ter alguém para escutar, né? E rapidamente eu disse, e agora eu vou falar com quem? Eu digo, vou falar com o Dr. Maurício. Eu sabia que tu estava de plantão na UTI nesse dia. Rapidamente te chamei e ele prontamente, já estou indo lá. E tu foi. Passou ali uns 40 minutos, ela me chamou de novo na ouvidoria. E ela disse, Fernanda, muito obrigada. O doutor esteve aqui, muito bonito por sinal, tá? Ela vai saber que eu tô falando dela, um beijão pras duas. Muito bonito por sinal, é lá da minha terra. É gremista, essa parte eu gostaria de não falar, mas vou falar porque ela falou, né? E elogiou porque o doutor ouviu. E ela, naquele momento, ela precisava ser ouvida, porque ela estava com o coração angustiado. Ela já tinha perdido a mãe, ela tinha perdido um cunhado, né? O cunhado até, inclusive, ele passou ali pelo nosso hospital e ela elogiou, nós já postamos até a ouvidoria dela lá no Instagram do hospital, mas assim, a importância de ouvir, né? Porque eu, né, que não sou formada na área da saúde, nós entendemos que assim, quando tu procura um atendimento médico, o médico ou a médica, enfim, é o super-homem. É a pessoa que vai me ajudar, ou que vai sanar a dor que eu tô sentindo naquele momento, ou pelo menos vai me ouvir e eu tô angustiada com alguma coisa, com uma dor, enfim, um problema, vai me ouvir. Então a gente tem muito isso, por isso que eu te perguntei assim, ó, o doutor tem momentos de lazer, o doutor dorme, o doutor come, porque muitas vezes as pessoas acham que o doutor tem que ficar 24 horas no pronto-socorro sem fazer nada disso. E é uma pessoa como eu, como a Chay, né? Como as pessoas que estão aqui no estúdio, que tem uma vida. Até porque a pessoa precisa estar bem para ela acolher e prestar o atendimento para as outras pessoas bem, né? Uhum. A gente sempre fala isso lá no hospital, que tu tem que atender as pessoas como se fosse um familiar teu, como tu gostaria de ser atendido. Isso é básico, né? E quem trabalha na área da saúde, trabalha na função, nas funções que a gente exerce lá dentro, não pode cair no automático, sabe? Trabalho automático. E sem olhar para a pessoa, porque cada pessoa é diferente. Às vezes eu tô com a mesma dor, nós duas machucamos o dedo. Pra mim vai estar sendo horrível a dor, pra ti vai estar sendo tranquilo. Só porque o médico precisa olhar e ver a gente do meu jeito, tudo do teu jeito. Então tem que ter esse olhar também diferenciado pra cada paciente. É o atendimento individualizado que a gente fala, né? Cada paciente é único. Então tu tem que adequar, acho que o doutor vai conseguir passar melhor isso pra gente. E a questão do respeito, né, doutor? Né? Respeitar as pessoas, porque muitas pessoas às vezes vão, né? A gente não tá falando aqui num geral, né? Mas enfim, isso acontece raramente hoje no nosso hospital, mas vai lá pro pronto-socorro, classificação verde, faz escândalo, quebra às vezes as coisas na frente do hospital, e aquilo ali, gente, é nosso.
Então, assim, ó, a Chay pode falar, né, quebrou um vidro. Gente, muitas vezes não tem dinheiro para botar aquele vidro de novo e fica lá o buraco, né? Tá estragando algo que é nosso, que é de Laguna e região. Então, esperar, né, doutor, o atendimento, respeitar o profissional que vai atender, porque também tem família, fica doente, tem os seus medos, os seus anseios, e muitas vezes não se entende isso, né? E eu já queria trazer outro caso aqui também, que foi um caso que a gente teve na portaria, falando dos nossos, né, projetos futuros do hospital, e foi aquele senhor, que é um abscesso? Isso. E ele, sabe, ele disse, olha, eu tô com dor, já faz 10 dias, eu já estive aqui, mas procurei, o atendimento de vocês é maravilhoso. E eu conversei com o doutor, né, doutor? E o doutor disse, não, eu vou dar uma olhadinha com carinho. Então, assim, é tudo conversando com jeito, com educação, né, doutor? Que nós vamos, no mínimo, tentar resolver, né? Claro. Resolver a gente não garante, né? Né? É, mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso, né? Doutor, vamos falar um pouquinho. O doutor lembra de algum caso em específico do pronto-socorro que se o doutor... Fernanda, pode passar 10 anos que eu vou lembrar desse caso, que te marcou? Alguma coisa que me marque? No pronto-socorro? No sentido de... Um jeito de um familiar... Eu falei um caso aqui das duas irmãs, né? Que foi algo que pra mim me marcou. E o relato que ela fez pra gente na ouvidoria, a teu respeito, depois eu posso até encaminhar, né? Posso encaminhar, né? É algo que ali, a gente fez a diferença. Sabe? Coisas assim, que vai somando na tua carreira, sabe, Maurício? Que te faz pensar, eu tô na profissão certa, no lugar certo, na hora certa e fiz a diferença na vida de alguém. Tem algumas pessoas, assim, que vão marcando, né? Tem um diagnóstico ali de uma... Fugiu agora. Não precisa dar nomes, tá, doutor? Não precisa dar nomes. Uma paciente, ela teve uma crise tireotóxica, que é quando a tireoide fica muito descompensada. Ela teve um diagnóstico tardio ali do problema dela, né? Uma paciente que chegou muito, muito ruim, assim, né? E ela já vinha pingando em alguns pronto-socorros e todo mundo achava que ela tinha alguma infecção de alguma coisa. E, na verdade, era só a tireoide dela que funcionava demais. A minha funciona de menos. O normal é funcionar de menos. menos. E daí o doutor descobriu. A minha funciona de menos. Basicamente isso aí, assim, eu suspeitei disso aí, acabei internando ela acabou, no mesmo dia eu acabei pedindo leito de UTI pra ela, pensando nisso aí, ela acabou ficando na UTI conosco, e depois disso aí a gente conseguiu mandar ela pro serviço lá em Florianópolis, né, ela ficou acoplada lá ao serviço, onde os endocrinologistas fazem o acompanhamento dela, e em torno de um mês depois eles voltaram ali para nos agradecer bem felizes. A gente tem aquele, até o que veio com a gente e fez uma doação através ali da... O Marlon. O Marlon, isso. Ele é amigo do meu irmão, inclusive, que depois a gente se achou que todo mundo se conhecia, né? Logo todo mundo se conhece. E ele veio falar comigo, ele assim, Chay, eu preciso agradecer muito o Dr. Maurício, o Dr. Pedro, porque eles salvaram a minha vida, eu tô vivo por causa deles, porque eles têm que estar junto, porque eles ajudaram a gente com uma doação de donativos lá do Farol. Tanto que ele fez questão do Dr. Maurício estar presente, o Dr. Pedro também, que é da UTI, não conseguiu no dia. Mas assim, a gente observa como as pessoas ficam gratas por isso que foi feito, sabe? Por eles terem esse olhar diferenciado. Então, olha a diferença que fez na vida dessa paciente que esteve em vários serviços, não se conseguiu um diagnóstico dela, ela não conseguia ter uma melhora. Tipo, e o doutor foi o causador de fazer com que ela melhorasse, porque identificou o problema. Ele foi algo bem parecido também, assim, porque ele tinha uma dor nas costas que ninguém adivinhava o que era, assim, e acho que ninguém auscultou ele, assim, aí ele tinha um lado do pulmão que ele era abolido, né? E aí, digamos assim, ele tinha uma super infecção ali de um lado de um pulmão que estava dando pouco sintoma, estava ocluindo tudo, e ele tinha só dor nas costas, há mais de 2 meses. Olha só. Tava quase morrendo da dor nas costas. E deixa eu te fazer uma pergunta, quando tu tá ali investigando, tipo assim, dá um clique que, eu acho que tu já mais ou menos, tu já tem ali o diagnóstico, como é que funciona? Então, né, isso aí é engraçado, né, que muitas vezes a gente tem um feeling, né, só que o nosso feeling, né, o cérebro, ele funciona por experiências passadas, né, então muitas vezes quando a gente tem um feeling, acho que essa pessoa tem isso aqui, né, isso aí acaba sendo baseado em experiências passadas, né,
Então isso aí é uma coisa que ajuda muito, né? Quanto mais tu vai passando tempo e mais coisas tu vai vendo e mais tu vai estudando, com certeza isso aí te ajuda a identificar pessoas que potencialmente graves, né? Ainda mais quando tu vê gente que com uma doença às vezes um pouco difícil de identificar e tu começa a fazer esses links, né? Isso aí com o passar do tempo vai te ajudando bastante. Doutor, quando é criança, é diferente para ti? Ah, com certeza. Muito. Quando é idoso? Depois dos 15, 16 anos, pra mim já é mais tranquilo, assim, o lado emocional, sabe? Mas os pequenos, assim, potencialmente graves, é algo que mexe bastante comigo. Acho que assim, não tem quem não se abale quando é criança, né? Doutor, tem filhos? Não tenho. Não tem filhos ainda. Então, a hora que tiver, piora um pouquinho. A nossa presidente que ela diz, né? Quando é alguma coisa eu falo na Lu, eu esqueço que eu sou médica. Não dá pra me fazer o atendimento. A nossa presidente ela disse que ela fala. não atende, né, Chay? Eu acho que não tem como, né? Não, Nenhuma não tem mãe como. vai conseguir atender como atende realmente o próprio filho. E o que ela atende difícil, né? pequenininha, ela atende empoderada, né? Pra atender, né? Doutor, vamos voltar um pouquinho da questão do pronto-socorro. Hoje o nosso pronto-socorro, pegando o gancho da Chay, hoje nós temos todos os exames que se necessita, certo? Hoje o nosso pronto-socorro, ele falta soro, falta medicação. Não, tá? Isso aí a gente consegue dar bem a demanda, né? A gente tem várias opções, às vezes por falta do mercado, a gente pode acabar ficando sem algum tipo de antibiótico, mas tudo tem substituição, né? Tem vários similares, tem várias coisas que a gente pode acabar usando, né? Não falta soro no hospital, só que acaba que até como uma orientação minha, né, para os plantonistas, a gente restringir um pouco o uso dele, porque como eu falei antes, não é um soro de 100 ml que vai hidratar um adulto de 80 quilos. Né? 100 ml é uma quantidade irrisória de líquido para um adulto de 80 quilos que tem que acabar ingerindo 3 litros de água por dia. Então, o que faz a pessoa aliviar a dor, aliviar o desconforto, não é o soro, é a medicação. Né? O soro ele não é restrito, mas a orientação é que ele seja usado com parcimônia. Ele seja usado para pacientes que realmente necessitem, né? Para realmente hidratar, para realmente pegar o paciente que ele está sofrendo por essa falta de volume e ele realmente ele tenha o necessário, porque tu ficar botando 200 ml, 100 ml no corpo de alguém não vai hidratar ninguém, não vai fazer diferença nenhuma, né, na quantidade de líquidos que circula no corpo daquela pessoa. E muitas vezes tu pegar um paciente que tem o coração grande, né, como a gente chama, a insuficiência cardíaca, e tu pegar e fazer um litro de volume naquele paciente porque ele quer receber soro e ele não necessita daquilo ali, isso aí pode gerar uma sobrecarga no coração dele, e água para o pulmão, e água para a perna, e tudo isso aí fazer desandar. Então a gente deixa isso aí reservado para os pacientes que estão com desidratação, ou para um politrauma grave, que a gente acha que tem potencial de sangramento, ou para um paciente que está muito desidratado, que tem uma lesão pré-renal, digamos que o rim está sofrendo por falta de água. Então a gente deixa essas quantidades maiores de soro limitadas aos pacientes que realmente têm a necessidade disso aí. Né? Os pacientes que chegam ali com uma diarreia um dia, ou com sintomas de gripe, com dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, eles recebem apenas a medicação, que é o que vai aliviar eles dos sintomas. E muitas vezes eles falam assim, mas só a medicação, não vou ganhar um sorinho de 100 junto. E a partir do momento que... Sorinho de brinde, não vou ganhar um sorinho de brinde. Exatamente. A partir do momento que faz a medicação e alivia os sintomas, eles se sentem bem, eles conseguem ir para casa tranquilo. Porque grande maioria das vezes, os pacientes que eles querem soro, eles precisam da medicação que tem no soro, e não do soro. Acho que é o critério clínico, né, doutor? Que os médicos que vão saber dizer se necessita do soro ou não, né? Então, tudo tem que ter critério. E aí tem os protocolos também, que o doutor vem implantando, desde que ele entrou na função de coordenadora do nosso serviço, ele vem implantando os protocolos. Então, assim, a ideia, e a gente está caminhando para que todos os profissionais que atuem com a gente, eles saibam o protocolo para cada tipo de situação. Não, né? cada um desenhar o seu e seguir, porque acontece muito que aí, assim, eu vou com o médico A
ele me deu soro. Aí eu voltei com o mesmo problema, fui no B, ele não me deu, pronto, já é o caos, já nada mais presta, mas nada funciona. Já dá o Tendele. Então é critério e protocolo essencial, né? Hoje eu deixo tudo muito padronizado, assim, né? No dia que a gente acaba contratando os médicos novos, eles têm uma cartilha de orientações, assim, sobre o atendimento do paciente. Isso já é uma função do coordenador. Isso. Inclusive aquilo que tu comentou sobre o toque do paciente, examinar o paciente, ele está descrito na cartilha de admissão, né? Que o exame físico é obrigatório em todo paciente que ele passa pelo pronto-socorro, tratar o paciente de maneira cordial, enfim. Tem mais de 40 recomendações ali de como funcionam os fluxos, como tu encaminha um paciente para obstetrícia, como tu pode pedir alguma avaliação de alguma outra especialidade, como os casos eles são discutidos. Tem um manual de como o médico ele vai mexer no sistema, com orientações de como interna. Tem protocolos para atender o paciente com dor no peito, tem protocolos para atender o paciente desidratado. Tem, assim, muita coisa ainda está sendo criada, né? Porque tudo isso aí é muito recente para 5 meses. Então, eu já ia perguntar aqui para o doutor, como que funciona hoje a coordenação? O doutor é médico, coordenador do pronto-socorro, né? O doutor, além de atender no pronto-socorro, como que funciona a questão da coordenação? O doutor já falou um pouquinho aqui pra gente. Mas como é que funciona? Nós somos médicas, vamos desenhar aqui, eu gosto de desenhar aqui para as pessoas entenderem bem. Nós estamos atendendo lá, né? E porventura, a Chay cometeu lá uma gafe lá com o paciente. Como é que funciona isso? O doutor com o coordenador vai até a Chay, como é que funciona isso? Chegou uma queixa na ouvidoria da Chay, a doutora Chay, como é que funciona? Então, normalmente eu vou chamando os médicos um por um. Né, acabam me relatando algum problema, alguma deficiência que teve ali no setor de emergência, eu te chamo pessoalmente, acho que tu poderia conversar melhor com os pacientes estão reclamando que o teu atendimento está sendo muito rápido, ou que tu não está avaliando eles, os médicos da ortopedia às vezes reclamam assim, um caso bem pontual, estão reclamando que da maneira como o colega passava os casos para o especialista, que era muito poucos detalhes, falava pouco sobre o paciente, eu fui lá, chamei a atenção, e os médicos eles vão ajustando essas coisas aos poucos, né? Quem acaba não se adequando vai saindo da escala, né? Porque hoje, do jeito que a medicina está, a gente tem muita oferta de profissionais no mercado e o pessoal realmente está precisando de emprego. Tanto que essa semana eu acabei tirando algumas pessoas do nosso serviço, assim, por questão de dificuldade a se adequar ao fluxo, né? A prioridade é o nosso paciente, né? Com certeza. A prioridade é o nosso paciente. Como que funciona hoje? A gente já está chegando aí na reta final do nosso bate-papo, mas eu gostaria de... A sala vermelha, né? Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho dessa sala em específico que a gente tem lá, né? Como é que funciona? Aquilo ali é para os primeiros atendimentos? Como é que funciona isso, esse fluxo? Então, a gente tem aquela divisão de 2 médicos que a gente comentou. O médico que ele fica de plantão no consultório 1, que a gente chama, né, que não necessariamente ele vai estar no consultório 1, mas ele é o responsável por esses atendimentos. Então, os pacientes potencialmente graves, com potencial complicação, eles ficam nesse primeiro atendimento, que é onde a gente tem 3 leitos, e se precisar a gente faz um puxadinho ali e arruma um 4º leito. Né? Muitas vezes essa sala ela fica lotada, né? Inclusive de pacientes às vezes até entubados, né? Pacientes bem, bem graves. E o médico ali ele fica responsável por tocar esses atendimentos, né? Pacientes infartados que podem complicar, eles ficam ali, AVC, acidente, né? Pacientes que ou vão subir para UTI ou que vão ser transferidos para outro serviço, ou pacientes que chegam com uma infecção muito grave no momento de estabilização. O primeiro atendimento ele está lá para isso, para fazer a estabilização desse paciente e posteriormente direcionar ele, seja para um leito de UTI, seja para um leito de internação clínica, mas digamos é um local de estabilização do paciente grave. Eu já gostaria de largar aqui também, né, que as pessoas às vezes não entendem, né? Nós temos uma UTI com 10 leitos, né, doutora? É isso, né? A UTI, ela não é nossa. É nossa, mas não é nossa. Mais ou menos assim? Isso. Falei certo? Quando a gente tem um paciente lá na sala vermelha que precisa ir para uma UTI, eu gostaria que o doutor e a Chay falassem um pouquinho como é que funciona isso. Porque é morador de Laguna, né, que fica na UTI de Laguna. É nós que determinamos isso? Não. Então, a gente tem o CISREG, né, que é a Central de Regulação de Leitos, e todos os leitos eles são do Estado. Então, a partir do momento que a gente pede um leito de UTI, o Estado ele direciona o paciente para onde ele achar que esse paciente deve ir. Se a gente tem leitos na UTI de Laguna e o paciente ele pode ser tratado lá,
a gente vai receber ele, vai tratar ele conforme a regulação. Mas tem que ir pro sistema também. Exatamente, Mesma tem coisa. que passar pelo sistema. Nenhum paciente, ele sobe na UTI sem ele estar regulado pela central de regulação. Então, o que a central faz? Ela sempre prioriza tentar deixar o paciente mais próximo da sua residência. Às vezes dá, às vezes não. A nossa UTI está com 100% de ocupação. Obrigatoriamente, ele vai acabar indo para uma outra instituição, para um outro hospital mais próximo. Pode ser próximo ou não. Pode ser próximo ou não. Nós já transferimos o paciente para Araranguá. A gente transfere paciente Já, até, né? às vezes, para Brusque, a gente já transferiu. Então, assim, depende da ocupação dos leitos. Eles vão expandindo a busca, E né? também depende muito, às vezes, da complexidade também que esse paciente necessita, né? Às vezes, Porque tem algumas UTIs que elas são especializadas em certos tipos de doença, de e doença. também, às vezes, a gente também não tem algumas opções terapêuticas. Por exemplo, um paciente com obstrução ali biliar, ali, ele precisa fazer uma CPRE, né? Que Traduzindo. é um exame específico. É como se fosse uma endoscopia, mas tu entra um pouquinho mais fundo para desobstruir um caninho ali que passa, sai da vesícula, tem um caninho Que tá e tem outro entupido. caninho. No caso, a Exatamente, gente o não colédoco oferta. que a gente chama, mas... Tá. Como não temos no Enfim. hospital, obrigatoriamente ele precisa ir para onde Exatamente, possui. precisa ir para fora. Então tem muitas coisas, se a gente não oferta o tratamento que o paciente precisa ou os recursos que o paciente precisa no hospital, ele acaba tendo necessidade de ser transferido. E esse caso, Fê, das transferências é também na psiquiatria, né? Todo mundo acha que porque o hospital tem leito de psiquiatria, eu vou pra emergência do hospital e lá eu vou me internar tudo rapidinho. Não. Os Já leitos... trouxe um gancho que eu ia trazer. Os leitos de psiquiatria também são regulados. O paciente, ele vai para emergência, ele vai receber todo o atendimento, o médico vai avaliar, realmente precisa de internação. Ele vai ser internado, vai ficar na clínica e vai entrar na busca de leito. Então, pode ser para as nossas alas ou não. Então, não somos nós que definimos, né? Eu recebo muita ligação do pessoal dizendo, o Chay, dá uma força, consegue internar o fulano. Eu falei, gente, aí eu explico. Eu ainda brinquei esses dias, gente, eu vou gravar um vídeo explicando como que é a regulação desses leitos pra gente mandar pras pessoas. Porque o pessoal acha que é a gente que define, mas não é. E acontece muito, às vezes um vereador, né, enfim, mas assim, eu tenho um amigo que precisa de um leito e tal, e tal, e tal. Acha, né, isso foi no passado, né, Chay? No passado funcionava dessa forma, né? Quando não existia uma central de regulação. Exatamente, que acontecia muito isso, fulano ligava, mas me ajuda e tal. Hoje não mais. Hoje não mais. Isso a gente fala no SUS, né, gente? Lembrando que é importante, que muita gente não sabe, nós temos 10 leitos de psiquiatria particulares e convênios. Gente, hotel 5 estrelas. Tá? E nós temos também 10 leitos particulares, assim, ó, com uma hotelaria maravilhosa no hospital. Quem não conhece, quiser conhecer, né, a gente... Até vou deixar aqui. A gente convida... Para estar fazendo uma visita, né? Nós temos hoje uma ala de psiquiatria, gente, que é o Hotel 5 Estrelas, maravilhoso. Eu já tive, né, a oportunidade de conhecer. Para saber mais sobre nós somos referência em psiquiatria, né? Isso. Nós temos uma ala feminina e uma masculina, que é pelo SUS. Isso. Né? E nós temos uma ala particular, que são quantos leitos? São 10 leitos. São 10 leitos, então quer saber mais, quer conhecer, o telefone tá aqui para agendar a visita e conhecer. Nós temos uma ala também particular do nosso hospital, gente, que é lindíssimo. Hotelzão 5 estrelas com uma vista maravilhosa, porque a Laguna, o hospital de Laguna é privilegiado, né? O Hospital Bom Jesus dos Passos. Na maternidade também. Quem quiser ganhar o bebê com uma vista top, sai lá uma com a vista gente. top. Quer conhecer a nossa maternidade? Entre em contato através do telefone aqui, a gente agenda e a gente vai receber você lá com um delicioso café. Então corre pra cá e vem fazer parte dessa família. Né, doutor? É isso aí. Doutor, agora eu quero falar outra situação. Quando acontece um caso, né, no nosso hospital, vamos falar de ortopedia? Vamos lá? Acontece um caso de ortopedia, como aconteceu, né? Com o nosso arco IC, é isso? Falei certo? Isso, arco em C. Falei certo? Nosso arco cirúrgico. O hospital, ele não está naquele momento, né, apto para fazer a cirurgia. Vamos desenhar um caso aqui? Como que funciona? Nós vamos ter que transferir, Isso, certo? Vai entrar na regulação também. isso. É isso? Como que funciona? O hospital que vai... dentro da regulação foi São José. Vamos desenhar aqui. Então, o hospital, ele oferece, a regulação ela oferece, diz assim, em Criciúma, no São José, tem um leito disponível. Aí o nosso médico ortopedista entra em contato, né, a nossa regulação entra em contato com o NIR deles, que é o núcleo interno de regulação. Sim. E aí eles dizem sim ou não. E muitas vezes os outros serviços, eles dizem não. Né, independente do paciente ele precisar da cirurgia, ele precisar do atendimento, com algumas justificativas que são injustificáveis, como por exemplo assim, o centro de referência de Laguna não é o nosso hospital, é o hospital de Tubarão, né?
Porque para esses hospitais acaba sendo prejuízo para eles receber esse tipo de paciente para realizar esse tipo de cirurgia, né? O que a gente observa e a gente vem tentando mudar, e a gente já achou alguns parceiros aí ao longo do caminho, é que assim, os hospitais precisam ser parceiros e precisam se ajudar. Porque, por exemplo, recentemente a gente teve o problema com o arco em seio. O nosso carro de vez em quando dá problema, a nossa máquina de lavar dá problema, isso ninguém tá tudo certo, porque acontece, é igual na nossa casa, Exato. não é diferente. Então, assim, é um equipamento caro e que acabou tendo um problema. Nós chamamos um técnico, ele deu um prazo, a gente esperou esse prazo, não deu certo, no prazo o hospital fez a locação de um. Então hoje a gente já tem um arco em cena no hospital, através de locação, enquanto o nosso está sendo arrumado. Só que nesse, bota aí 10 dias mais ou menos, em que a gente ficou sem o arco, a gente teve bastante dificuldade para conseguir transferir os nossos pacientes, né? O doutor sofreu mais desse negócio de tentar transferir, de tentar mandar, não vou aceitar, a média complexidade vocês podem realizar. Realmente a gente pode, mas naquele momento a gente estava com uma situação atípica, né? Que aconteceu. Então a gente aproveita e pede a parceria de todo mundo, porque a gente já fez isso. Já tiveram parceiros de outros hospitais que me ligaram, Chay, tô com um problema no arco em seio, tu não consegue ajudar esse paciente, a regulação me ligou, Chay, não dá pra ajudar o hospital tal. O que a gente fez? A gente ajudou, porque a gente precisa disso, né? É parceria. Parceria. Não existem disputas, nós somos todos da mesma área e a gente precisa se ajudar em situações principalmente como essa, né? Um bem maior, né? Mas vamos lá. Se esse paciente seria transferido para o São José e esse paciente, não, eu não quero ir para o São José porque eu quero fazer aqui, então me dá alta que eu vou embora. E ele volta, depois de uma semana, 2. Como é que funciona? Ele começa o processo tudo de novo? Isso é uma pergunta que já chegou para nós na ouvidoria, tá? Por isso que eu tô te perguntando. Porque assim, ó, o que aconteceu nesse caso em específico? A pessoa achou que ela poderia dar continuidade da onde tinha parado o processo quando ela pediu, como que fala, evasão? É que, na verdade, ela não pede nada, né? A partir do momento que o médico diz, você não tem condições de ir pra casa, você precisa aguardar a transferência pra fazer a tua cirurgia. E o paciente, ele se recusa, ele não vou aguardar e pego minhas coisinhas e vou pra casa. Isso é uma evasão. Uhum. Ele assumiu um risco que o médico orientou ele de que ele não poderia assumir. Uhum. Mas ele assumiu. A partir desse momento é feito alta no CISREG, porque assim, toda internação do hospital, independente de transferência ou não, ela tá lá no central de regulação regulada por nosso leito, né? Uhum. Independente das transferências. Então tudo tá lá. A gente deu alta pro paciente. Eu não consigo lá cancelar a alta e voltar de onde parou. Uhum. Essa paciente, ela vai ter que dar a entrada no hospital, vai ter que ser feito todo um processo, e aí o doutor vai conseguir explicar que ela vai passar por tudo e novamente até ela voltar para ser transferida. Então, é muito importante que as pessoas escutem o profissional médico que é qualificado, que estudou e que está dando uma orientação. Não vai embora, você precisa aguardar. E a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, não, tá tudo certo. E depois vem e ainda muitas vezes fica bravo, porque quer continuar de onde parou, né, doutor? Exatamente. Zera tudo e começa tudo de novo. É porque é uma fila, né? Então, como é uma fila, né, quando tu tá pedindo leitos, é muita gente esperando por uma vaga, é como se fosse uma fila. Então eles vão elencando por prioridade. Do mesmo jeito que tu tá lá com uma fratura ali de braço esperando por uma cirurgia em outro hospital, tem inúmeras pessoas em hospitais menores que não tem leito cirúrgico esperando por uma cirurgia de braço, exatamente, em outro hospital. Então, a partir do momento que tu desistiu do teu lugar e tu voltou para reinternar e quer esperar por um novo lugar, tu vai pro final da fila. E isso aí pode demorar de 2 dias, como pode demorar uma semana, né? Até tudo se resolver. Então o conselho é escute o seu médico. Exatamente. Escutar o médico. Escute o profissional. Doutor, no olhar do doutor, assim, qual a importância de ter um hospital como o Hospital de Laguna? Para Laguna e região, o Hospital Bom Jesus dos Passos. Pensando assim na região, né, ele é o hospital referência ali da nossa micro-região, né? A gente tem várias pequenas cidades ali ao redor. Em Laguna a gente não tem nenhum outro pronto-atendimento que funcione, né? Então é o único pronto-atendimento que faz a demanda ali de toda a cidade. Uhum. Então acredito que ele é de suma importância, né? Porque é um hospital que a gente tem um profissional ou 2 profissionais atendendo ali em torno de 24 horas, né? Que abrange uma região ali
Dentro da cidade a gente tem 45 mil habitantes, no verão a gente chega passado 100 mil. É povo, hein? É povo, hein? Para 2 médicos ali no pronto-socorro. Fora que a gente acaba atendendo muito o pessoal das cidades vizinhas ali, né? Pescaria Brava, Capivari, enfim. A gente acaba abraçando muito essa região, né? E é o pronto-socorro e é a UTI da região, né? Antes da gente abrir a UTI, às vezes o pessoal ficava um dia no pronto-socorro ali esperando para conseguir ser transferido, né? E os locais estavam sempre lotados, né? E nos últimos anos, assim, que eu tive dentro do hospital, a gente consegue ver também que acabou melhorando um pouco a estrutura física, né? Pra gente conseguir atender o pessoal, pra gente abraçar todo mundo. Então, aos poucos, a gente foi ajustando. Doutor, como é que funciona a questão do sobreaviso? Depende do sobreaviso. Tá? Ortopedia. Ortopedia. Chegou um paciente com uma fratura. Dependendo da complexidade da fratura, existem fraturas que são lesões ameaçadoras ao risco de vida, que precisam ser operadas no momento. Digamos assim, um osso grande, um fêmur, né, que é um osso da perna, quebrou ali em 3 pedaços, está totalmente estilhaçado, aquilo ali pode sangrar muito. Se não for feita a cirurgia ameaçando a vida, a gente entra em contato com os profissionais, a gente chama o anestesista, eles saem de casa em torno de 30, 40 minutos, a cirurgia já vai estar acontecendo. Porém, já passou pela avaliação do doutor. Claro, sempre passa pela nossa avaliação e a gente entra em contato com eles, mostrando a fratura, falando como está o paciente. É contato médico-médico. Médico-médico, não é o paciente ou o familiar que chega lá e diz assim, eu quero que chame o ortopedista. Não, contato é médico-médico. Ou pedir uma tomografia também, não é assim, né, doutor? Não é assim. Não é assim. Uma fratura mais simples, às vezes um dedo ou uma mão, ou um braço, que não é algo cirúrgico, que a gente pode tratar de forma conservadora. A gente examina o paciente, a gente conversa com o ortopedista, mostra a fratura, né? E aí vem as orientações. Vamos colocar um gesso, daqui até aqui, imobilização. Daqui a 14 dias tu manda ele retornar no ambulatório para consultar comigo, com um novo raio-x. Ou uma fratura cirúrgica que não precisa de urgência, né? Imobiliza o braço, reduz, manda retornar. Nenhum paciente sai sem solução. Exatamente, manda retornar em 1 semana para fazer a cirurgia, em jejum, e tudo isso aí a gente consegue programar, né? Só sai sem solução quem decide ir embora e não quer esperar a conduta do ortopedista. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui o gancho pro doutor comentar um pouquinho, nós estamos na reta final do nosso podcast, tá, gente? De sempre falar a verdade, né, doutor? Porque muitas vezes eu vou pegar o caso ali de repente vômito, diarreia, chega ali, tá um dia, quer tomar 2 litros de soro, né? E chega lá dizendo pro médico que já tá 1 semana, né? Acontece muito essas questões de o paciente, o familiar mentir na hora da consulta? Acontece, né, do familiar e do paciente mentir, só que esse é o tipo de coisa que também não define uma conduta, né? Tu falar que tu tá 7 dias com diarreia e vômito, tá 1 dia com diarreia e vômito, não é o que define se tu vai precisar tomar 2 litros de soro ou não, né? O exame físico, é a tua hidratação, é o teu status geral, né? Alguns sinais de alarme, o que realmente define internação, além dos sintomas e sinais que os pacientes nos relatam, é o exame físico. Às vezes, se a história não bate com o exame físico do paciente, a gente pede alguns exames adicionais. Tá mentindo, e aí os exames falam assim, a história e os exames, quer dizer, o exame laboratorial e o exame físico, eles não estão batendo com a história que o paciente contou, né? Então, é um contexto geral. Pega na mentira. Exatamente. O doutor não chama de mentiroso, mas o doutor diz assim, aqui tá assim, aqui tá assim. Eu lembro de um caso, eu não lembro se o doutor já estava no hospital, mas de um caso de um casal que chegou lá e eles mentiram sobre a situação e a paciente começou a agravar porque realmente não tinha sido identificado. Quando o profissional falou, a situação dela é essa, ela tá com grave risco, o companheiro veio até o consultório e falou a verdade, a situação realmente é isso. Então, todo o desfecho se modificou e a pessoa passou por um risco que já poderia estar sendo tratado muito antes, né? Que teve que esperar o resultado dos exames para o médico identificar e dizer, mas tá fechando com a situação que o doutor acabou de falar. Aqui não fecha. O que está acontecendo? E ter que falar para a pessoa dizer assim, ela tem risco de vida. O que aconteceu de fato? E aí, realmente saber o que aconteceu para poder, né, seguir com a conduta. Então, isso atrasa o trabalho do profissional
e coloca a sua vida em risco. Então, assim, existe o sigilo, a ética médica, então confie no profissional que está te atendendo, né? Ele tá ali justamente para te prestar o melhor atendimento e trazer a solução pro teu problema, ou amenizar o teu problema, né? Fazer o que é necessário. Inclusive, o mais comum é isso, né? É as pessoas minimizarem os sintomas que eles sentem porque eles não querem internar no hospital, né? Então, o paciente exagerar dos sintomas, o que está sentindo, há quanto tempo, não é o habitual. Normalmente, os que estão pior, eles minimizam o que eles sentem para eles acabarem não ficando no hospital, não internarem. Exatamente. E aqueles que chegam ali, porque tem uns que também gostam de receber um remedinho pra dor, né? Aquela coisinha, né, doutor? Tem, né? A gente sabe que tem, né? Que querem ir ali ou para ser ouvidos, ou às vezes para receber um remedinho pra dor, ou um sorinho, né? Também tem esses, né? Claro, mas se precisar de medicação, tiver dor, vai ser medicado, sem problema nenhum. Doutor, como que o doutor tá vendo aí o hospital hoje, uma nova era, né? Ouvidoria, como é que o doutor tá enxergando isso como coordenador do pronto-socorro? Eu enxergo isso aí de maneira positiva, né? Acredito que tem um canal para a gente entrar em contato direto com o paciente, saber o que aflige mais eles, o que eles reclamam, né? E tudo isso aí está acontecendo de forma mais organizada, né? Antes a gente já tinha um canal de ouvidoria que funcionava, só que às vezes a gente tinha... Não era um serviço... Quem era responsável pelo serviço tinha várias outras funções dentro do hospital e acabava que as reclamações e as demandas, elas não recebiam, muitas vezes, a devida importância que elas têm, né? Então, acredito que hoje a gente consegue identificar alguns erros, consegue corrigir coisas de forma mais tranquila e mais rápida. Uhum. E assim, pessoal, nós estamos, daqui a pouquinho a gente vai startar aí um programa diretamente com o nosso coordenador de pronto-socorro. Então, se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, quer saber como que funciona o fluxo do pronto-socorro, tem uma dúvida, quer saber como é que funciona o horário, classificação, manda a sua pergunta aqui que o nosso coordenador vai estar respondendo aí, porque vai ter uma série aí com vários episódios diretamente com o Dr. Maurício, né, doutor? Então manda pra cá, né? Isso aí. Então, se quiser ir lá no pronto-socorro e assim, ei, eu quero falar com o Dr. Maurício, coordenador de pronto-socorro, pessoalmente, como é que faz, doutor? Solicita uma agenda na ouvidoria. Entre em contato pela ouvidoria, tá, gente? Porque o doutor, ele atende também na nossa UTI, né, doutor? Tem uma vida fora do hospital, né? Então fica meio que corrido. Então manda a sua dúvida aqui. Mas de repente quer levar um presente, uma lembrança pro doutor, porque acontece, né, doutor, né? Então, a agenda aqui que a gente passa pro doutor. Tá certo, pessoal? Doutor, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas quero deixar a câmera aberta aqui. Quer mandar um recadinho para nossa população de Laguna e região? Falar um pouquinho? Enfim, fica à vontade, se tu quiseres. Só queria agradecer realmente a maneira que eu fui recebido na cidade, né? Gosto muito de morar ali, gosto muito da cidade, do ambiente. E isso aí tá ótimo. Faz parte já da família? Isso aí. Já se sente lagunense. Lagunense. Doutor, muito obrigada. Vou deixar agora a Chay. Chay, quiser dar algum recadinho, fica à vontade. Agradecer, né, a toda a população, a nossa grande família, a nossa equipe que está lá, né, incansavelmente atendendo a todos com muito carinho, né, de uma forma humana, que sai da sua casa todos os dias para ir lá cuidar das outras pessoas, dos nossos profissionais médicos aqui, em nome do Dr. Maurício. A gente aproveita para agradecer toda essa melhoria que a gente vem fazendo, né, a resolutividade que hoje o nosso hospital tem, que a gente não tinha alguns anos atrás. Então a gente só tem gratidão aí por tudo que a gente está construindo em conjunto com todos vocês. Doutor, obrigada por participar do nosso podcast, né? Que venham os próximos, né, doutor? E quem tiver dúvida, manda pra gente aqui, né? Obrigada de coração, né? Laguna te abraçou, nosso hospital também, e rumo aos 170 anos de história. Que a gente completa agora em abril. É isso aí. Gente, obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e fica ligadinho, porque teremos aí muitas novidades. E acompanha lá o Instagram do hospital, tá aqui, ó. O telefone da ouvidoria também está aqui. Tem dúvidas, sugestões, críticas, manda pra cá, que a diretora administrativa recebe tudo e a nossa presidente. E agora o coordenador também do pronto-socorro, né? Isso. Que recebe lá todas as demandas e bate no peito e resolve, né? E um abraço a toda a nossa equipe, a nossa grande família do nosso Hospital Bom Jesus dos Passos. E até o próximo episódio do nosso podcast. Um abraço.